Deputado, muito bom dia. Seja bem-vindo aqui a Jovem Pan Maringá e também a Maringá. Paulo, obrigado. Bom dia. Uma alegria estar aqui com vocês na Jovem Pan, em Maringá. Estou à disposição de todos vocês para as perguntas. Eu vou fazer o seguinte, pra gente aproveitar bem o tempo, vou abrir mão da minha primeira pergunta e eu vou deixar com vocês imediatamente, tá? Pra gente aproveitar bem aqui o espaço. Então vamos lá, Edivaldo Magro, eu já começo com você, vai lá. Bom dia, deputado. Deputado, é assim, a minha pergunta vai bem direta, né? Com relação aos avanços da oposição lá na Câmara dos Deputados, com relação a essa pauta, depois de todo esse episódio, teve uma reunião da oposição lá, se definiu 3 pautas básicas de mobilização externa, as pautas mais conservadoras para avançar, enfim. Qual que é o resumo dessa situação em relação a Bolsonaro? Olha, é uma grande injustiça o que está acontecendo com o presidente Bolsonaro. Uma perseguição política, um ataque à democracia. Não há razão nenhuma para que o presidente Bolsonaro, a ele fosse imposta essas últimas medidas cautelares. Ele não vai fugir, como ele já disse, inclusive, inúmeras vezes. A questão do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos não tem relação alguma com o presidente Bolsonaro aqui no estado do Paraná. Portanto, essa última imposição das medidas cautelares, a tornozeleira que colocaram nele, é justamente para humilhar, achincalhar o presidente Bolsonaro. Então, na segunda-feira, eu inclusive tinha agenda lá em Curitiba, deixei de ir para Curitiba, fui para Brasília na reunião de urgência que foi chamada pelo PL. Nós decidimos essa formação dessas 3 comissões, uma de mobilização popular. Nós estaremos nas ruas no dia 3 de agosto do próximo mês, portanto, nas cidades de todo o Brasil. E eu tenho passado no estado do Paraná agora, mobilizando as pessoas a voltarem às ruas. Muitas dessas pessoas, inclusive, às vezes com aquele sentimento de cansaço, não querendo voltar para as ruas. Estou fazendo trabalho de base, rodando o Paraná inteiro nessas próximas 2 semanas, mobilizando as pessoas a estarem nas ruas no dia 3. Além disso, foi formada uma comissão de avanço de pautas legislativas. Nós queremos e vamos pressionar o Hugo Mota a finalmente colocar na pauta a anistia e também o fim do foro privilegiado. São 2 pautas que nós não abrimos mão e logo no início da primeira semana de agosto, quando nós voltarmos do recesso, nós teremos uma reunião com o presidente Hugo Mota, uma reunião muito dura. Nós queremos avançar nessas pautas, senão nós temos outros instrumentos para fazer com que haja uma pressão para colocar essas 2 pautas na ordem do dia da Câmara dos Deputados. E uma terceira comissão que foi formada, que é a de comunicação. Uma comunicação alinhada para todos os defensores do presidente Bolsonaro, ativistas, população como um todo, estejam todos dentro do mesmo capítulo, da forma de se comunicar. Então, há uma instrução para se levantar 200 milhões via Pix para o Bolsonaro ou isso é conversa? Isso é conversa. A população resolveu, numa onda da internet, ajudar o presidente Bolsonaro quando fizeram aquele Pix que deu a ele, inclusive, a possibilidade de pagar os seus advogados, aquele Pix que foi arrecadado, que a imprensa vazou, que foi de 17 milhões de reais, e foi, porque o próprio presidente Bolsonaro assumiu que foi o dinheiro, inclusive, que parte dele foi utilizado para ajudar o Eduardo lá nos Estados Unidos, mas para pagar os seus advogados aqui no Brasil. Ana? Bom dia, deputado. Muito obrigada pela sua presença aqui na bancada. Bom, o deputado é presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Uma das pautas que a gente colocou aqui na bancada é como tudo que tem acontecido é uma vergonha para a história do Brasil. Como que o deputado avalia essa relação nacional, mas também internacional dos últimos fatos aqui? A diplomacia do Lula já tinha sido categorizada no mandato passado dele como um anão diplomático. Hoje eu ouso dizer que é mais do que isso, é um nada diplomático. Porque o Lula optou por se aliar ao chamado eixo do mal, aos países, por exemplo, Irã. Na guerra de Israel com Hamas, o presidente Lula ficou ao lado do Hamas. O presidente Lula é aliado das piores ditaduras que ainda existem no mundo. O presidente Lula, no período eleitoral das eleições dos Estados Unidos, declarou apoio a Kamala Harris, chamou o candidato Trump, na época candidato, de nazista. A primeira-dama mandou o Elon Musk para aquele lugar. O Elon Musk ficou um período de tempo como sendo o principal secretário, ministro do governo norte-americano. Depois disso, não houve qualquer tentativa de diálogo do governo Lula com o governo Trump. Eu fui para os Estados Unidos, gente. O corpo diplomático brasileiro em Washington falou para mim, sob reserva, que a orientação que eles tiveram desde a vitória do presidente Trump era não estabelecer nenhum tipo de contato, nenhum tipo de diálogo com o governo Trump. Então o Lula provocou essa situação.
E tem provocado a todo momento. Você veja, quando fez a reunião dos BRICS, e o BRICS não é o problema foi na reunião dos BRICS ele ter falado da desdolarização nos mercados dos países dos BRICS. Algo que, inclusive, o próprio ministro Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia, logo colocou a culpa no Lula. Isso aí não é culpa minha, não. Isso aí foi o Lula que deu a ideia e a gente não quer fazer isso, não, porque o BRICS não é um instrumento anti-americano. Então, veja, o Lula tá fora da casinha. Na verdade, ele sempre pensou em tudo isso, sempre teve todas essas atitudes. A diferença é que agora ele tá senil, é o Biden brasileiro. E o que acontece com isso? Ele fala aquilo que ele quer, não tem qualquer tipo de cálculo político. Então, ele provocou essa situação. Hoje nós não temos relação diplomática com os Estados Unidos, que é o nosso segundo maior parceiro comercial. O Brasil e os Estados Unidos têm relações históricas, diplomáticas e de amizade, e que infelizmente estão se perdendo graças a essa postura belicosa do presidente Lula. Emerson Celestino. Bom dia, deputado. É um prazer tê-lo aqui na bancada. Deputado, dia 22, a imprensa, a grande imprensa, né, alguns jornalistas, alguns colunistas, viram que a democracia impõe a censura. E alguns usaram censura prévia. Né? Ontem, o senador Flávio Bolsonaro protocolou mais um pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. O que o senhor acha de tudo isso? Né? Faz um breve resumo de tudo isso, que censura prévia e o pedido de impeachment ontem protocolado pelo senador Flávio Bolsonaro. O Celestino, é censura prévia. Na coletiva de imprensa que eu dei na segunda-feira lá em Brasília, na terça-feira, melhor dizendo, eu disse aos jornalistas que estavam lá que não era o presidente Bolsonaro que estava sendo censurado. Eram os jornalistas, os veículos de imprensa que haviam sido censurados na decisão do ministro Alexandre de Moraes, que proibiu o presidente Bolsonaro da entrevista. É censura prévia. Você veja, o Lula foi proibido da entrevista depois que foi preso. E mesmo na cadeia, depois abriram algumas exceções para ele conceder algumas entrevistas. O presidente Bolsonaro não teve condenação, o processo ainda não foi julgado, não foi transitado em julgado. E impor a ele a proibição de fazer a sua defesa política é censura prévia, porque veja, a defesa jurídica ela é feita pelos advogados nos autos do processo. Agora, a defesa política, que todos nós temos direito de fazer, de publicamente falar aquilo que a gente está pensando, de publicamente um réu como o presidente Bolsonaro, falar de decisões do ministro Alexandre de Moraes, de quão injusto e parcial está sendo o julgamento, ele foi impedido. Então, é censura prévia. E olha, eu vou falar um negócio para vocês. Pela primeira vez eu vejo, hoje, desde ontem, nos editoriais dos principais jornais do país, e hoje mesma coisa, todos críticos a essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Tanto é que até agora o presidente Bolsonaro se manifestou, né, como o próprio ministro Alexandre de Moraes havia determinado em 24 horas, a sua defesa peticionou no processo, e até agora não houve uma decisão efetiva do ministro Alexandre de Moraes. Certamente ele está aguardando essa repercussão negativa que a sua decisão teve nos veículos de todo o país. Deixar claro que Lula foi proibido da entrevista, só deu a primeira entrevista depois de 1 ano preso. Sim, mas só foi proibido depois que estava preso, foi preso, né? Foi proibido. Isso sim é censura prévia, viu? Exatamente. Pelo ministro Fux. Pelo ministro Fux. Esse termo foi usado por grandes colunistas e jornalistas. Eu sou pequeno, mas isso é a verdade. Eu sou um pequeno jornalista, mas isso é a verdade. Sim, mas veja, só pra... É comum. Mas eu gosto disso. Eu gosto da confusão. É comum quando é da direita. Mas, deixa eu falar pra vocês. Eu vou me lembrar de você nisso aí, tá? Mas deixa eu falar um negócio. Só pra pontuar isso que o Rigon falou, porque o que o Rigon falou, na verdade, foi o que eu disse. O presidente Lula foi proibido da entrevista depois que foi preso. E foi aberto algumas exceções, conforme ele deu entrevista. O presidente Bolsonaro não teve julgamento, não teve trânsito em julgado, não teve nada, e foi censurado. Não, calma aí. 7 horas, você vai ter tua vez. 7 horas e 26 minutos. Repita. 7h26. Eu preciso acelerar aqui, gente, porque eu preciso liberar o deputado. Então eu vou fazer aqui. Vamos fazer o ápice aqui, Carioca. Não, o delegado quer sentar na bancada. O Jacoboto quer sentar na bancada. Não, ápice solar. Vai lá, Carioca. Muito bem, ápice solar, né, Paulo? 32 minutos. Repita. 7h32. Gente, nós estamos aqui nessa manhã recebendo o deputado federal Felipe Barros. Ele está aqui em Maringá para um encontro do PL
E aí a gente conseguiu aqui um espacinho na agenda dele para trazê-lo aqui para a Jovem Pan e ter uma conversa com ele sobre os últimos movimentos da política. Fernando Tupan, sua vez. Bom dia, Felipe. Agora me diz uma coisa. A minha pergunta é mais política do que pessoal, do que política nacional. O vice-prefeito Paulo Martins deixou o PL antes de ontem. Ele falou que vai articular para o governo do estado ou para o Senado. Você é um nome bastante lembrado e um dos principais nomes da próxima eleição de 2026. E também isso vai influenciar em alguma coisa a tua futura candidatura? Agora, concluindo, assim, nesse século que eu me lembro, a gente sempre teve senadores de esquerda aí. O Flávio Arnes está no PSB, foi eleito pela Rede, que é um partido de esquerda. O Oriovisto Guimarães, assim, ele passou pelo PCdoB. Como você está vai se colocar nessa corrida eleitoral do próximo ano, se você for indicado? Bom, quero mandar um oi pro Tupã. Dizer o seguinte, olha, o Paulo Martins é meu amigo. Eu tenho uma boa relação com ele desde que eu era vereador em Londrina, ele era deputado federal na época. Tomou uma decisão que a gente lamenta de sair do PL, se filiar ao Novo, mas respeito a decisão dele. Gostaria que ele tivesse ficado, obviamente, no nosso partido, que é o PL. Afinal de contas, ele foi eleito vice-prefeito graças ao PL, mas, como disse, é meu amigo e decisões que são de foro pessoal, a gente pouco pode fazer sobre elas. Agora, em relação à minha pré-candidatura ao Senado, já houve uma decisão do presidente Bolsonaro e essa decisão não foi assim, que caiu do céu. É uma construção. Vocês sabem disso, tenho uma relação com o presidente Bolsonaro há mais de 10 anos. Eu ia para Brasília e ficava hospedado no apartamento do presidente Bolsonaro quando ele era deputado. Em 2019, no meu primeiro ano do meu primeiro mandato, quando o presidente Bolsonaro estava na presidência, eu estive à frente de todas as principais batalhas no Congresso Nacional. Fui membro da CPI das fake news, defendendo a liberdade de expressão de todos nós desde aquela época. Fui o líder do partido, inclusive durante a reforma da Previdência. Fui relator do voto impresso, depois fui reeleito. Então eu sempre estive à frente das principais batalhas, que são as batalhas do povo brasileiro, as batalhas da direita brasileira. Então essa construção do meu nome como pré-candidato ao Senado foi mais algo natural do que uma imposição do presidente Bolsonaro. Eu tenho andado pelo Paraná todo e as pessoas falando para mim, Felipe, nós queremos ver você no Senado, nós queremos senadores como você que não tem o rabo preso para defender aquilo que a gente defende. Tenho rodado o estado do Paraná, tenho sentido e ouvido isso das pessoas nas ruas. Nada contra os nossos 3 atuais senadores, mas eu acho que o povo brasileiro hoje espera uma postura mais altiva do Senado Federal. Bom dia, deputado. Bom dia, Rigon. Beleza. Quando eu crescer, eu quero ter uma barba igual a do Rigon, viu? Mas é o seguinte, vamos lá. Eu não vou perguntar nada do que o pessoal tá perguntando, porque o discurso é o mesmo desde 2018, não vai mudar mesmo, né? Não muda. É sempre aquela coisa. O senhor falou da urna, né? Eletrônica, tornozeleira eletrônica impressa, o senhor nem pensa em sugerir, né? Houve algum problema de ser escolhida a perna esquerda do ex-presidente para colocar? Ou podia ser a direita sem problema? Mas o que eu queria perguntar mesmo, se é tudo brincadeira besta aqui, é o seguinte, o Trump voltou a dizer ontem que ele quer o negócio do PIX, quer os 50% sobretaxar o Brasil, e o resto do mundo vai ser 15%, o Brasil vai ser 50%. O senhor concorda com isso? Por que eu estou perguntando isso? O senhor também falou da terça-feira, daquela entrevista que eu assisti, e um deputado de Maringá, e é por isso que eu estou fazendo a pergunta, que tem a ver com Maringá, o sargento Faur, deu lá, ficou pagando mico, segurando a bandeira com o nome do Trump. Você acha o correto o que o delegado Caveira e o sargento Faur fizeram? Eles não tiraram o foco do que vocês estavam defendendo? Olha, o Faur e o Caveira, Rigon, são meus amigos. Eu, no lugar deles, não teria levantado a bandeira do Trump, até porque a gente estava dentro do Congresso Nacional. Mas também não vou aqui criticá-los, porque são meus amigos e acho que foi um momento de manifestação ali na hora e resolveram fazer. Repito, eu não teria feito.
Em todo caso, eu estava inclusive sentado na mesa, nem tinha visto a bandeira lá atrás, depois que eu vi a repercussão pela imprensa. Né? Mas assim, em relação a essa questão das tarifas e do PIX, eu quero lembrar a todos vocês que quando o presidente Bolsonaro era presidente e o presidente Trump no seu primeiro mandato, o presidente Trump disse que faria uma taxa em relação ao aço brasileiro, o presidente Bolsonaro pegou o avião, foi a Washington e resolveu. Não foi aplicada a tarifa que o Trump queria aplicar naquele momento ao aço brasileiro, graças à relação que o presidente Bolsonaro tinha com o presidente Trump. Então, a gente não pode esquecer de onde Trump vem. Trump é um negociador. Você veja, a própria presidente do México, que é de esquerda e que teve vários embates no período eleitoral com o Trump, sentou e tem negociado com o presidente Trump. Xi Jinping, da China, gente, já disseram, inclusive, que estão num processo de negociação. Então, outros países, independente de ser de esquerda ou de direita, sentam e conversam e negociam. A política externa tem que ser feita dessa maneira. Mas sabe o que me parece? E com que o Lula, ele faz o seguinte cálculo. Olha, se eu continuar nessa minha batalha, entre aspas, contra o presidente Trump, talvez isso eu possa ter ganho político, mesmo que isso vá ferrar com o Brasil, então eu vou fazer isso. Parece que esse tem sido o raciocínio do Lula, né? Porque toda a culpa que ele acreditava ao Roberto Campos Neto do Banco Central, qualquer coisa que acontecia na economia brasileira, a culpa era do Roberto Campos Neto do Banco Central. Eu até acho que cometeu muitos erros, diga-se de passagem, mas não era o culpado pelo desgaste econômico, pela crise econômica que a gente está vivendo no Brasil, né? Antes a culpa era dele. Agora, o Lula não pode mais colocar a culpa no Banco Central, porque é o Galípolo, o presidente do Banco Central, que foi indicado por ele, que tem as mesmas políticas de aumento de juros, diga-se de passagem, que o Roberto Campos Neto se utilizava. Né? Agora ele tem que arranjar um culpado externo. E o Lula quer colocar a culpa no Trump. O Eduardo Bolsonaro, se não me engano, está no exterior mesmo. Só para perguntar para o senhor fez mais de 9 mil votos aqui em Maringá. Uhum. Se eu não me engano, me corrija se eu estiver enganado, o senhor não veio a Maringá durante a campanha? Eu vim num evento à noite, Rigon. Passei na campanha numa noite aqui. Então, com uma noite, o senhor arrecadou mais de 9 mil votos aqui em Maringá. Foi. O que o senhor acha da representação de Maringá, que teve um deputado eleito e virou secretário de Estado? Londrina teve um mar... No app Samsung Shop você tem até 50% off em produtos selecionados e você encontra produtos... 4, Londrina acho que 3. Depois inverteu a coisa. Você acha que isso é da representatividade que implica num aumento de 18 deputados a mais lá? Eu sou contra esse negócio de aumento de deputado. Sou completamente contra. Eu acho que... Aliás, eu tenho uma proposta para reduzir. Eu acho... Vocês sabem, uma curiosidade, não sei se vocês sabem. Se todos os deputados resolverem sentar nas cadeiras que tem no plenário, não tem lugar para todos. Nossa. Só tem 300 e poucas cadeiras. Maringá a gente tá passando. Ah, é? Vocês sabiam que na Câmara dos Deputados tem 300 e poucas cadeiras, não tem 513. Mas tem aquelas em volta, onde veio a cópia? Do lado, assim, em volta. Tem o cafezinho do plenário, daí tem os lugares. Então eu sou completamente contra o aumento do número de deputados e senadores. Daniel Matos. Bom dia, deputado. Aproveitando o gancho do Rigon, o deputado foi o 6º mais votado aqui em Maringá, né? E, inclusive, fez mais votos que o deputado aqui, o Luiz Nishimori. O que o deputado acredita que teve, por que teve esse tanto de votos, e se o eleitor maringaense deve estar contente com o seu trabalho especificamente para Maringá? Daniel, excelente pergunta. Obrigado. Porque desde que eu fui vereador, na minha primeira... Eu não tinha padrinho político, né? Apesar do sobrenome, eu não tenho parentes da política. Né? Então, eu sempre optei pelo caminho do voto de opinião. Eu manifesto as minhas opiniões, luto por aquilo que eu acredito, e foi assim que me elegi vereador, depois deputado no primeiro mandato, e de 75 mil votos no meu primeiro mandato, eu cresci para 250 mil votos. Então, muito desse crescimento eleitoral que eu tive, inclusive em Maringá, mas em todo o estado do Paraná, é o reflexo da minha postura combativa no Congresso Nacional. É reflexo das minhas opiniões. Hoje, graças a Deus, nós temos a internet, que as pessoas sabem exatamente tudo aquilo que está se passando em Brasília, acompanham o trabalho de todos nós, cobram como tem. Todos nós que estamos na vida pública temos que ser cobrados mesmo. Né? Então, graças ao voto de opinião, a minha postura como deputado, que eu tive esse aumento expressivo da votação em Maringá e em todo o estado do Paraná. Que é o que eu acho, inclusive, que a população espera de todos nós. Aquela figura daquele político tradicional, que não se posiciona para nada,
que tá aqui pra vocês, responde uma coisa, vai pra outro lugar, responde outra completamente diferente, só pra agradar o público. Eu acho que essa figura tá em falência. Né? E eu sempre tive paura desse tipo de figura, desses políticos tradicionais. Vai, Edivaldo, Na só pra verdade, gente... não recorde. O governo tem dito que a diplomacia brasileira já teve uma dezena de reuniões anteriores com o governo americano tentando resolver essa questão da tarifa. Edivaldo, nenhuma. Assim, pelo menos a diplomacia, essa informação que chega para a imprensa. E eu tô te dando a informação correta. E já há algum tempo vem falando isso. Vamos deixar claro que esses 50% não tem nada a ver com negociação econômica, né, deputado? É faca no pescoço para garantir a anistia para o Bolsonaro. Não é uma negociação econômica, como bem sabemos. Politizou-se a decisão. O Brasil é o único país com 50% de taxação. E lembrando que lá atrás o Bolsonaro foi negociar lá e nós aplicamos uma taxa sobre o aço brasileiro de 25%. Ó, a taxa ficou de 25%. Não me lembro quanto era, se a previsão era mais. Mas enquanto outros países foram menores, o Brasil arcou com uma taxação sobre o seu aço de 25%, independente da negociação que o Bolsonaro fez lá no primeiro mandato do Trump, Felipe. Segue. O fato. Estou te relatando fatos que foram ditos publicamente pelo ministro Mauro Vieira na Comissão de Relações Exteriores, quando ele foi convocado para prestar esclarecimentos na comissão. O único diálogo que teve entre o governo Lula com o governo Trump foi uma carta de parabenização na vitória do presidente Trump. Uma carta endereçada, inclusive, ao Departamento de Estado. Não foi nem endereçada ao presidente Trump. Mas isso não é protocolar, só isso? Isso não é só protocolar? Não. Tem que fazer o quê? Claro que não. Para o presidente dos Estados Unidos, Felipe? Tem que respeitar o nosso segundo maior parceiro comercial. Mas foi lá, mas foi lá e fez, reconheceu tudo, mandou uma cartinha. É uma carta. O Edivaldo mandou uma cartinha. Mas qual que é o protocolo da comissão? Qual que é o protocolo? O protocolo? Pegar o telefone e dar parabéns. No mínimo. E a carta Esse é o protocolo. Ok, resolvido então. Esse era o protocolo. Agora, mas vocês ficam defendendo que tem que ficar babando ovo. Não é babando ovo, não. É sabendo que ele é nosso segundo maior parceiro comercial e que deveria ter tido uma relação. Por que o corpo diplomático da Embaixada de Washington no Brasil me relatou, inclusive pedindo sigilo, para não serem prejudicados, porque no final das contas são funcionários de carreira? Por que relataram que o governo Lula proibiu qualquer membro do corpo diplomático brasileiro de se relacionar formalmente com a equipe de transição do presidente Trump? Mas o senhor lá tem sigilo também e nós vamos dizer qualquer coisa aqui também, né? É o sigilo. Não, tô te dando uma informação, meu irmão. Ok. Tô te dando uma informação, é um fato. Aí vem o discurso. Um fato inconteste. Não, vamos pra coisa mais recente. Ontem à noite. Nunca inconteste o seu deputado. Ontem à noite aqui a informação. Sigilo nunca inconteste. Mas o fato é que o ministro Mauro Vieira confirmou essa informação. Deputado. Publicamente na Credem. Vamos falar com ele hoje. Deputado, o senhor acabou de falar do Paulo Martins, disse que é seu amigo, mas olha o que ele postou ontem à noite na rede social. Eu quero construir um projeto de direita no estado e o PL, que é o partido do senhor, já decidiu que vai com a candidatura do PSD. No mais, continuamos a trabalhar pelo restabelecimento do Estado Democrático de Direito do Brasil. Sim. A amizade continua? Continua. Aliás, ele também é muito amigo, todos sabem, do próprio governador Ratinho. Amigo de Me parece até que tá criticando mais o Ratinho do que o PL nessa frase dele. Tá usando o nome do PL, né? Tá usando o nome do PL. Olha... Rigon, nós temos aqui no Paraná uma boa parceria do PL com o governador Ratinho. Não à toa nós estivemos juntos, PL e PSD do governador Ratinho, em vários municípios do estado, nas eleições municipais últimas. Então, nós já decidimos no PL que o PL vai caminhar junto com o projeto do governador Ratinho. Então, essa frase me parece mais um cutuco no governador do que no PL. Paulo, aproveitando o gancho, se você permite. Que eu preciso. 7 horas e 46 minutos. Repita. 7h46. Gente, a gente precisa aqui, por conta do que foi combinado, eu preciso liberar o deputado... Não, podemos seguir até as 8. Não, aí aqui, ó, ele tá... O delegado vai acrescentar aqui na bancada. Ele tá sentado do meu lado aqui. Eu só ia perguntar a perspectiva do PL para 2026, só isso. Viu? Ele deixou claro que o PL não vai ter candidato ao governo. Perspectiva para 2026 do PL, só isso. Meu Deus. Já viu, mão? Eu quero agradecer a presença do deputado federal Felipe Barros aqui com a gente na Jovem Pan, respondendo todas as perguntas, entrou aqui no nosso debate também. Tudo muito saudável. A proposta do programa é essa, deputado. Gostei muito. Trazer gente aqui de espectros diferentes, criar aqui uma conversa, um debate com muito respeito sempre.
né? Independente do que cada um pense. E é isso. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço vocês pelo convite de estar aqui. Gostei bastante. Quero voltar mais vezes. Com mais tempo. Não faltou convite, viu, deputado? É verdade, você tem razão. Não faltou convite, viu? Você tem razão. Já tentamos costurar a vinda do senhor aqui algumas vezes. Hoje deu certo. Venha sem pressa, venha sem pressa. Vamos continuar. Na campanha ele volta. Obrigado. Na hora que você vai ouvindo no carro, no rádio, porque é a hora que virar as costas. Aqui na frente é tudo calminho. Quero morrer amigo de vocês, viu? Eu defendo, deputado. Fica tranquilo. Obrigado. 7 horas e 48 minutos. Repita.